Olá, pessoal. Dando prosseguimento às nossas atividades do Diálogos no Átrio. Esse é a nossa 15ª atividade, então já estamos há 3 anos já realizando ações ligadas ao ensino de história antiga. Hoje nós temos como o nosso convidado, que também é membro do Átrio e um grande pesquisador, o professor André Bueno. O professor André Bueno, pessoal, ele é professor de História Antiga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ele é parte do programa de pós-graduação em História de lá, ele tem um projeto chamado Orientalismo, que todos vocês têm acesso aqui através do site e do AVA, né, que eu disponibilizo geralmente para vocês na disciplina de Antiga 1. Então, vocês têm acesso ao material dele, têm acesso ao site que vocês podem utilizar para baixar várias publicações que o professor André produziu. O professor André é sinólogo, especialista principalmente em China antiga, mas ele também tem várias outras interfaces dentro do ensino de história e com outros momentos também da história chinesa. Mas eu gosto de destacar isso pela oportunidade que vocês vão ter, incluindo depois para perguntar, para poder dialogar com ele ao final da nossa atividade sobre o processo de unificação da China. Por quê? Porque é uma oportunidade difícil, que a gente conseguiu hoje ter uma pessoa que, mesmo longe, está aqui perto para a gente poder dialogar, conversar e pensar a questão da sociedade chinesa, que é tão interessante e instigante, e que nós temos também uma dificuldade, muitas vezes, de ter acesso aos especialistas devido ao nosso distanciamento social, às vezes não tendo um Estado. Então, é uma oportunidade ímpar. Não se furtem a perguntar no final, tá bom? Professor André, muito obrigado. Agora a fala é sua. Carlos, eu que agradeço pelo convite, estar aqui, pela oportunidade. Poxa, você sabe que eu sou apaixonado por falar de China, né? Então, mas assim, de todo coração, eu estou aqui, é sempre bom estar com você, é sempre bom participar dessas aulas. E olha, gente, eu vou enaltecer um pouquinho o Carlos aqui, porque Carlos fala tanto, né, do André, estudioso de China e tal. Vocês têm um super professor que entende muito de Roma, que entende muito de Augusto, que tem uma produção que já circula lá fora, né? Vocês que gostam de stalkear o Facebook, olhar essas coisas assim, descubra o professor que vocês têm, porque ele é fantástico, né? E além disso, é um grande amigo. E é por isso que eu estou aqui, né? Às vezes a gente tem mil coisas para fazer, mas nunca poderia recusar um convite desse, uma oportunidade assim que a gente atende de coração mesmo. Que o Carlos é uma pessoa muito querida, né? E poxa, como eu fico feliz de estar aqui com vocês, né? Então, mas bom, passado esses agradecimentos, acho que mais do que necessários e bastante emotivos, né? Bom, vamos falar um pouquinho de China antiga, que é essa área que eu já estudo, nossa, acho que já vai uns 30 anos já ou mais, né? E é uma área assim ainda muito pouco conhecida da nossa história, né? Porque apesar da gente ouvir falar muito sobre China hoje em dia, a gente sempre ouve dentro de uma perspectiva contemporânea ou de uma ideia muito estereotipada sobre China, né? China concilia o antigo com o moderno, etc, etc, enfim. Todas essas visões são, na verdade, visões fragmentárias de uma história, de um modelo historiográfico, na verdade, que ele tem muitas importâncias, não é apenas uma, né? Mas são muitas coisas importantes que ele poderia trazer para a gente se a gente olhasse para ele com um pouco mais de cuidado, né? Não que a gente vá sair daqui hoje especialista em China, ou todo mundo vai virar sinólogo, mas o estudo da China ele nos apresenta algumas condições, especificidades que faz com que a gente seja obrigado a mudar o nosso modelo, a mudar a nossa compreensão histórica, né? E em parte, né, é o que eu vou tentar fazer hoje, mostrando para vocês um aspecto da história chinesa, que é a chamada unificação, ou reunificação do Império Chinês, através de alguns monumentos, algumas obras mais ou menos conhecidas que vocês vão ver, de alguns pensadores também que usualmente circulam no nosso campo de conhecimentos gerais, né? Mas espero dar uma ideia disso apenas para lançar algumas provocações aqui para nós, para a gente pensar em termos de história antiga. Eu gostaria de começar, então, né, para começar essa conversa,
chamando um grande pensador que eu admiro bastante, que é o Raul Seixas, né? Quem de vocês já ouviu aquela música do sábio chinês, né? Era uma vez um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa música do Raul Seixas, muito rápida, simplesmente brinca com a história de um sábio que sonha que é uma borboleta, e quando ele acorda, ele não sabe se ele era uma pessoa que sonhou que era borboleta, ou se nesse exato momento ele pode ser uma borboleta sonhando ou achando que é uma pessoa. Bom, André, oi, só uma coisa. Não está aparecendo, o slide não passou para gente aqui, o slide do Raul Seixas. não passou? Uai, passou aqui para mim. Você botou ele para Passou agora apresentação? ou não? Oi? Passou Não, não agora? passou. Não? Uh-uh. E, bom, o que, que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou interromper o compartilhamento e tentar de novo, tudo bem? Isso, isso. Pode ser que ele congelou aí. Que eu vi aqui que o Raul Seixas aparece no segundo slide, mas não estou vendo o Raul Seixas. Vamos tentar de novo, peraí. Engraçado que isso outro dia aconteceu numa outra palestra que eu estava vendo aí. Eu vou tentar fazer isso com a tela inteira, tá? Que aí Isso. vocês vão ver tudo que eu estou abrindo aqui, né? Deixa eu só fechar as janelas secretas. Né? Não tem nenhuma janela secreta, não, gente. Não se preocupe, para decepção de você não tem, não. Né? Vamos ver se agora vai. Tá aparecendo eu falando e aqui a tela do. Isso, beleza. Ok, já estou vendo que está aparecendo tudo. Está aparecendo minha apresentação, né? Agora está perfeito, isso. Já Só apareceu clica o em Raul. isso, passou. Agora só clica embaixo em ocultar. Tem lá embaixo o Meet, Google, tem um negócio assim, aí você não interromper, vai em ocultar. Isso, perfeito. Ocultar. Agora está tudo certinho? Tá Opa, tudo certinho, tá passando. Pode maravilha. ir. Então, essa brincadeira do Raul, né? Essa música do Raul, na verdade, ela nasce, por incrível que pareça, de um autor do quarto século antes da Era Comum, chamado Chuang-Tzu, né? Que é ele que é o autor dessa história. Né? O Chuang-Tzu, ele, na verdade, fez uma brincadeira aí para pensar qual que era, na verdade, o que seria a nossa alma. Né? E ainda, se a gente é uma alma, será que a nossa alma pode existir em vários corpos diferentes? A gente pode ver em múltiplas existências. Agora que está na moda é o multiverso, né? Será que a gente vive em multiversos, né? Enfim, tudo isso para dizer que essas ideias nascidas num período muito antigo da China, elas circulam entre nós de várias maneiras diferentes. A gente poderia citar muitas delas, mas isso é só uma provocação, né, para mostrar para vocês que entre o sexto e o quarto século antes da Era Comum, algo muito importante está acontecendo na história chinesa, e é isso que vai ser o interessante aqui para nós, em termos de discussão de modelos historiográficos, para a gente ver as várias interfaces possíveis de discussão que a gente pode criar a partir dessa ideia de uma história chinesa. Né? Então, esse período de hoje, esse período que a gente vai trabalhar hoje, na verdade, ele começa com a chamada dinastia Zhou, como vocês estão vendo aqui do lado, uma dinastia que começa em torno de 1028 antes da Era Comum e vai até 221, ou seja, são quase 1000 anos de duração, né, bastante tempo, na verdade, em torno de 800, 900 anos, enfim. Né, mas é uma dinastia que é marcada por alguns elementos fundamentais. O primeiro deles é o chamado sistema Fengjian, que a gente vai falar daqui a pouco, uma ideia que é traduzida no Ocidente como feudalismo. Ou seja, olha só que coisa interessante, né? A gente está falando da existência de um feudalismo de relações feudais 2000 anos antes delas terem acontecido na Europa. Então, vale a pena que a primeira coisa que eu acho que a gente já pode pensar é o seguinte: a gente pode usar o termo feudalismo para designar um conjunto de relações que existiu na China antiga, e se essas relações correspondem de fato a uma ideia que a gente tem de feudalismo, então, se a gente fosse cumprir cronologicamente a ordenação e o nascimento dos conceitos, não seria mais interessante a gente falar do sistema Fengjian da Europa medieval? Né? Isso é só para a gente ter uma ideia. O que importa é que a dinastia Zhou é uma dinastia que nasce com uma grande extensão de terra
E os imperadores chineses, sim, os imperadores já dessa época, os chineses, pelo menos na sua historiografia, eles entendem que já nessa época eles são um império, mas é um império, por assim dizer, dividido em vários reinos, em vários estados, em vários países semi-autônomos, né, que possuem suas próprias lideranças e que muitas vezes, inclusive, entram em combate entre si, né? É um sistema hierárquico sobre o qual o imperador governa através de duques, marqueses, barões, todos numa semelhança muito grande com o sistema que existe na Europa, inclusive no que diz respeito à distribuição de terras, à atribuição de direitos e deveres, né? E é uma época que vai ser marcada também, como a gente já vai ver daqui a pouco, pelo nascimento de uma série de escolas de pensamento que vão começar a narrar ou a explicar esse mundo, e principalmente pela construção de uma série de elementos religiosos que vão perpassar a história chinesa e que vão estar conectados diretamente, inclusive, com o que a gente vai ver mais para frente, quando a gente for falar dos monumentos da dinastia Qin, né? Mas a religiosidade é uma marca dentro do período Zhou, já que é no período Zhou que fica muito claro para nós que os chineses desenvolvem um conceito bastante interessante que eles chamam de religião dos espíritos, ou seja, de que eles vivem uma realidade que é o outro lado de uma realidade espiritual, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos gostam de entender que isso é um desenvolvimento, uma evolução do pensamento xamânico, outros preferem entender que é uma espécie de um proto-espiritismo na China, e eu particularmente acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né, já que o xamanismo pressupõe a existência de um mundo espiritual que estava em contato com o nosso, mas durante a dinastia Zhou não existe ainda desenvolvida uma ideia de reencarnação como a que marca necessariamente o espiritismo ou religiões como o hinduísmo, por exemplo, né? Mas isso vai ser um detalhe bastante importante que a gente vai ver, como eu falei daqui a pouco, na elaboração de alguns dos monumentos que contam muito a história da China. Então, a dinastia Zhou é um período interessante aqui para nós, porque, como a gente acabou de falar, é a época em que surge esse sistema, esse feudalismo chinês, né? Então, você tem um território muito grande, que é difícil para o imperador administrar sozinho, então ele divide o território em vários outros estados menores, concede poderes feudatários mesmo para essa classe nobre, mas com o tempo esses estados vão adquirindo, eles vão transformando sua autonomia em independência, e eles começam a agir de forma cada vez mais distante da intervenção do soberano, né? Chega um momento que o papel de grande árbitro que o imperador tem, ele praticamente desaparece, né? Essas mudanças, como a gente acabou de falar também, são acompanhadas de uma série de mudanças nas práticas religiosas, né? Ou seja, você tem uma prática religiosa que cada vez mais vai enfatizando, primeiro, uma noção, uma ordenação de uma religiosidade de Estado, né? Ou seja, de uma série de cultos que cumprem uma agenda política do Estado e se transferem do plano da crença para o plano da ritualidade, explicando melhor o que eu quero dizer, né? Quase todas as religiões, muitas vezes, envolvem rituais, é normal, né? Só que você pode ter práticas religiosas, como são as práticas chinesas, em que o contato com o mundo espiritual, o contato com o mundo divinal, ele é intermediado pela ritualidade de uma tal maneira que a prática ritual se torna mais importante até mesmo do que a crença. Colocando de outra forma, o que alguns autores da própria China Antiga vão notar, como é o caso do próprio Confúcio, é de que muitas vezes você não sabe qual é o fundamento do rito, mas você o cumpre porque você considera que ele é importante para o mundo existir. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso, na verdade, é uma constatação antropossociológica, acontecendo já há 6 séculos antes da Era Comum, né? Ou seja, você tem alguém percebendo já que essa ritualidade, muitas vezes, ela não tem uma justificação de origem, ela não tem uma arqué,
mas ela é simplesmente uma prática a ser repetida para manter uma noção de ordem. E isso é muito importante porque, na medida em que essas práticas religiosas são absorvidas pelo Estado, e na medida em que esse Estado está fragmentado em Estados menores, né, consequentemente, esses Estados menores tendem a modificar o caráter dessas práticas rituais em função dos seus interesses políticos. Isso é uma coisa muito interessante de ser notada, porque isso significa, de uma forma ou de outra, que essa ritualidade começa a atender elementos de projetos políticos, de projetos culturais que podem divergir e que levam, inclusive, a gente a pensar se a dinastia Zhou é uma dinastia que compreende uma diversidade cultural, ou seja, será que esses vários estados que existem dentro da dinastia Zhou são povos diferentes, ou, na verdade, são povos diferentes que estão buscando se articular por uma ideia de sinidade, ou seja, existe uma cultura chinesa em comum entre elas, né? Isso é bastante interessante de notar, porque apesar dessas divergências intrapolíticas entre esses estados, há um desejo por parte de todos eles, de uma forma ou de outra, de preservar e, na verdade, tomar esse império da dinastia Zhou, né? O que acontece? Zhou é uma casa dinástica, assim como tiveram outras duas antes, Shen e Xia, que a gente não vai abordar hoje, né? Mas é uma ideia de uma ordem, de uma entidade política que existe e que, de uma maneira ou de outra, esses estados lutam para assumir uma preponderância nesse papel. Ou, colocando de uma forma mais direta, né? Os nobres desses estados começam a sonhar em ser imperadores. Então, o rei de Wei, o rei de Han, o rei de Shu, de Qin, todos eles começam a achar que eles podem ser o novo soberano, derrubar a casa dinástica de Zhou e montar a sua própria casa dinástica. E Zhou vai ser interessante, então, porque Zhou vai marcar um período em que surgem várias escolas de pensamento dentro da cultura chinesa. Então, é interessante porque quando a gente discute filosofia, principalmente aqui no Ocidente, e essa é uma tese clássica que vem desde o século XIX, que é maçantemente repetida, né, de que só existiria filosofia no Ocidente, porque filosofia nasceu na Grécia, nasceu em Atenas, e ela nasceu por vários motivos que só teriam existido em Atenas, né? O surgimento do teatro, um período de grande poderio político, pujança econômica, o combate entre o mito e o logos, que é uma tese superadíssima, né? E é interessante que no caso chinês, o pensamento não surge por causa de uma série de condições positivas, né? Já existe uma série de teorias sobre o mundo antes dessa época, mas principalmente a partir do sétimo e sexto século antes da Era Comum, como a gente já vai ver daqui a pouco, uma série de crises fazem com que surja um grupo, um movimento de pensadores que estão tentando entender por que a China está indo para a cucuia. Ou seja, eles não estão começando a repensar o mundo porque ele está lindo, maravilhoso e vai dar certo. Eles estão começando a repensar o mundo porque estão vendo que o mundo deles está caindo, tá se quebrando. Né? Você tem estados que estão disputando poder, estão entrando numa guerra civil cada vez mais violenta e o desfecho disso pode significar o fim da própria civilização. Né? E é interessante por causa disso que Zhou, então, marca também um período da escrita de uma nova história dentro da China. Ou seja, é em Zhou que você começa a ter uma preocupação mais profunda com a preservação de materiais históricos, com a preservação de uma ideia de passado, né? Já que o passado está se perdendo, então alguém tem que trabalhar para entender o que é a história da civilização chinesa. Isso é muito importante entre os chineses. Os chineses transportaram o problema de acreditar que a sua identidade cultural é promovida por uma ideia religiosa, né? Ou seja, a China antiga, por exemplo, não se preocupa em explicar a sua civilização por uma origem do universo a partir da vontade dos deuses. Diga-se de passagem, inclusive, os chineses são bastante interessantes nesse ponto, porque na antiguidade eles parecem ser o único povo que não tinha um mito de criação. Se tinha, ele não era importante para os pensadores chineses,
ele não é registrado, né? Os meus mitos de criação anti-chinês só vão ser registrados, na verdade, em torno do segundo, terceiro século, depois da Era Comum. Isso quer dizer, então, que nessa época não se imagina o mundo como resultado de uma arqué ou da vontade criadora de um deus e de deuses, né? O Confúcio, na verdade, o Confúcio a gente vai ver daqui a pouco, mas Confúcio fala uma coisa maravilhosa sobre isso, né? Tem uma hora que um dos escritos dele perguntam para ele, mestre, quando é que tudo começou? E ele responde algo do tipo, olha, eu não estava lá e nenhum de vocês estava, ninguém sabe. A humanidade não estava lá, né? A humanidade só lembra do tempo em que as pessoas se vestiam de peles, comiam comida crua, passavam necessidades, né? Ou seja, Confúcio, na verdade, estava discutindo ou narrando uma percepção antropológica sobre o passado, né? Que é aquela ideia que a gente tem hoje em dia de que seriam os humanos pré- ou proto-históricos. Enfim, não tem termo bom para definir ainda o pessoal que vivia no Paleolítico e no Neolítico, né? Mas é interessante, então, porque os chineses explicam a sua ideia de cultura a partir da sua história. Ou seja, eles são o que são a partir de uma língua comum, de uma cronologia comum, de uma narrativa que, de uma forma ou de outra, dá esse sentido de sanidade que a gente falou ali em cima, né? Então, a dinastia Zhou é isso, é um império feudal, se é que esses dois termos podem conviver numa mesma frase, né? Mas aparentemente sim, né? E é um império marcado por essa gradativa dissolução do poder, principalmente a partir do sétimo século antes da Era Comum, que vai detonar um processo de revisão ou de reimaginação da história chinesa. Esse processo é o processo que o Confúcio chamou de época das primaveras e outonos, né? E esse nome, inclusive, é um nome muito bonito e muito poético, né? Confúcio chama esse longo período da história de primaveras e outonos, porque a primavera é o momento da culminância, né, em que todas as coisas renascem da natureza, em que todas as coisas estão renascendo, as flores estão brotando novamente, e outono é quando tudo começa a morrer, né, quando tudo começa a estagnar. E com isso, ele queria reproduzir, na verdade, a ideia de algo cíclico, algo que nasce e morre, que acontece assim como é a sucessão das dinastias, assim como ocorre com as casas reais e assim como ocorre na natureza, né? A natureza, né, nessa percepção da época Zhou, né, e essa, por assim dizer, é a teoria que todos eles compartilham antes do advento das escolas filosóficas chinesas, né? Mas a natureza é o que eles chamam de tudo abaixo do céu ou ainda mundo da mutação, que é assim, aquele símbolo que vocês estão vendo ali, né? Esse diagrama, inclusive, é um diagrama muito fofo, ele representa um camaleão, né? Os chineses querem explicar com isso que o mundo, na verdade, ele muda de cor, né, de acordo com a época, mas ele mantém uma essência, ele mantém uma linearidade da sua transformação. Então, eu particularmente acho lindo imaginar que toda a nossa existência pode ser definida por um camaleão, né? Mas o que ele representava? Que a gente vive um mundo em mutação, né? Nós temos uma série de princípios que se repetem, que é o ciclo das estações, a sequência de noite, sol e lua, mas, ao mesmo tempo, esse mundo se transforma sempre. Todo dia existem criaturas que nascem, vivem e morrem, e isso não termina nunca, e o ambiente está sempre se transformando. Isso vai ser expresso pela famosa teoria Yin-Yang, né? Que é uma teoria, não é uma teoria essencialista como muita gente apresenta hoje em dia. Yin-Yang, na verdade, é uma teoria de coordenadas do real que tentam explicar que todas as coisas são definidas no mundo da mutação através do seu oposto complementar, ou colocando de outra maneira, o mundo físico, o mundo aqui, o mundo real, né? Como é que você define o que é claro? Se você tem escuro. Como é que você define o que é alto? Se você tem baixo. Como é que você define o que é quente, tendo frio? Então, você tem coordenadas, assim como x e y, dentro de um desenho geométrico, né, que explicam para nós como o mundo existe, né? Tanto é que a própria projeção de Yin Yang, que é uma linha,
né, seja ela uma linha contínua para Yang, ou seja uma linha partida para Yin, ela vem do fato de que você só pode expressar algo na realidade se você tiver dois lados, né? Quando você traça uma linha numa folha em branco, você já está mostrando que uma determinada coisa tem dois lados. E a partir dessa linha que vai surgir o desenho, que vão surgir as expressões, as formas, as noções de profundidade, distância, de cima, de alto, de baixo, norte, sul e tudo mais que existe. E os chineses entendiam que esse ciclo explicava a natureza. Era uma forma pela qual eles simbolizaram a natureza. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, né, que são as linhas yin yang, depois os trigramas, depois o surgimento dos hexagramas, né, as sequências de 6 linhas, tudo isso, na verdade, significava uma forma de você representar os movimentos da natureza, né? E esses movimentos da natureza explicavam para nós como o mundo funcionava e como você poderia viver nele. Ou seja, traduzindo num sentido prático, você saber que a época da primavera, por exemplo, é a época ideal para você fazer determinadas atividades no campo. Saber que no inverno você vai ter que ficar guardado em casa, então é a época que você tem que guardar, estocar lenha para se aquecer, bebidas alcoólicas para se esquentar. Enfim, você tem todo um ciclo de vida que é organizado por esses padrões ecológicos mesmo. Essa é a palavra usada hoje em dia, né? Compreende-se que esse pensamento chinês, essencialmente, ele é um pensamento ecológico, um pensamento de busca de harmonia com a natureza. É justamente isso, inclusive, que vai ser representado nos conceitos basilares do pensamento chinês, né? Ou seja, o caminho, que é esse conceito tão conhecido, alguns de vocês devem conhecer ele grifado com a letra T, Tao, né? Era a maneira como se escrevia essa palavra em alfabeto antigamente. Agora a gente está usando Dao, segundo uma convenção adotada na China. Então, os chineses explicavam para nós que conhecer essa ciência da natureza era o caminho, ou seja, era o método, era a via, tá? Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, método, era a via para você entender os princípios pelos quais a natureza funcionava. Essa palavra que está aí, Li, né? Então, o que são esses princípios? São as regras da natureza. Essa é a maneira como a natureza funciona, né? Desde coisas simples como tudo que sobe tem que descer, lei da gravidade, né? Até o calor esquenta, queima, mas também purifica o alimento, né? Mamíferos são assim chamados porque eles amamentam suas crias. Ou seja, todo conjunto de elementos que envolvem as nossas noções biológicas, cósmicas, são agrupados em princípios que se repetem, né? Princípios que determinam os padrões das coisas. E quando a gente conhece o caminho pelo qual os princípios funcionam, a gente alcança essa ideia, He, que é a harmonia. A gente consegue ficar harmonizado, a gente consegue ficar equilibrado. Então, a ideia fundamental que permeia a época das primaveras e outonos é a de encontrar caminhos, né, para restaurar ou para conhecer os princípios de uma grande harmonia. Isso, pelo menos, é a ideia que os chineses tinham, e eles acreditavam que essa ideia permeava todos os espaços da sua vida. A ideia mesmo da política, ou seja, o que é a ideia, a constituição de uma entidade imperial, em essência, a construção de uma soberania que organiza o mundo em função da sua relação com a natureza. Então, na verdade, o mandato do céu, o atributo do soberano, é instituir essa harmonia e fazer com que toda a sociedade funcionasse de acordo com a natureza. Inclusive, era o próprio soberano que decretava o calendário anual, em que se dizia qual é a época que era para plantar, qual era a época para colher, a época que você podia entrar em guerra ou não. Todas as atividades do mundo eram definidas, via de regra, por essa busca pela harmonia. E o que está sendo percebido no início dessa época das primaveras e outonos é que essa harmonia não está funcionando mais. Porque se os estados estão entrando cada vez mais em guerra, se há cada vez mais disputas políticas, se há cada vez mais conflito pelo poder, isso significa que não há mais harmonia.
Se não existe mais harmonia, é porque as pessoas, as sociedades e os grupos, como um todo, não compreendem mais o princípio pelos quais as coisas funcionam. E se eles não compreendem mais esses princípios, então eles não têm mais um caminho, eles não conseguem mais identificar um método para governar ou para viver no mundo. É por isso, então, que a gente acabou de ver como esses três conceitos balizam a compreensão ideal de viver no mundo. Nós temos um caminho que nos faz compreender os princípios para a gente obter a harmonia, e se a gente anda ao contrário, né, a gente percebe que não existe harmonia se não conhecermos as regras e se não tivermos um caminho para isso. Por essa razão, que esses pensadores que vão surgir na época das primaveras e outonos vão basicamente propor que nós precisamos encontrar ou reinventar caminhos tal para redescobrir os princípios pelos quais a gente vai organizar novamente o mundo. A gente vai obter novamente essa harmonia. E o primeiro de todos foi o nosso famoso Confucio, ou Confúcio, latinizado pelos portugueses como Confúcio, que entendia que o caminho ao tal era a educação, era o estudo da cultura. Eu não estou forçando a barra, não. Confúcio viveu entre 551 e 479 antes da Era Comum. E ele já dizia textualmente, ele usava essa palavra jiao, que é educação em chinês, ele dizia, o caminho é a educação. Se as pessoas não estudam, se as pessoas não são educadas, elas não podem conhecer os princípios pelos quais as coisas funcionam. E, consequentemente, elas não podem viver em harmonia. Não pode existir harmonia se elas não estudarem, se elas não conhecerem a cultura. Por isso mesmo que Confúcio, naquela época, já dizia, pasmem, que a redenção humana se baseava na leitura da história. Isso aí mesmo, gente. Se vocês até hoje têm dúvida do porquê que vocês estão fazendo história, tá? Confúcio diria para vocês, vocês estão estudando história para entender como é que funciona a cabeça dos seres humanos. E no momento que vocês entendem isso, no momento que a gente estuda história para ver todas as opções que nós fizemos, nós começamos a redimensionar o papel do ser humano em relação à própria natureza. Confúcio não está apenas aqui dentro de uma regra ciceroniana de dizer a gente aprende com os nossos erros do passado, né? História é mestra da vida. Vai mais além, sim, a história é mestra da vida, mas ela ensina também que a gente muda, ela ensina que a gente se transforma. Então a gente estuda história para aprender a entender o que está mudando, para aprender como as coisas estão mudando. Daí porque até Confúcio mesmo chamou, né, esse período de primaveras e outonos, né, justamente por causa disso. Em contraposição a Confúcio, você tinha um outro pensador na mesma época que ele, Lao Tzu, que dizia completamente o contrário. Olha, a solução para essa crise é a gente acabar com a cultura, acabar com a educação. E por quê? Bom, porque se a gente está em conflito agora, se deu tudo errado, se a gente está brigando, é por causa dessa cultura que está aí que ensina a gente a ser assim. Egoísta, mesquinho, disputador, ambicioso. Então, se a gente puder abandonar tudo isso e viver no modo de vida muito parecido com os nossos antigos antepassados, né, a gente vai viver uma vida mais harmoniosa e mais equilibrada. E Lao Tzu, assim como os seguidores dele, que vão formar a chamada escola taoísta, né, que eles dizem que, na verdade, só existe um caminho, que é o caminho. Né? E esse caminho da humanidade é você reencontrar com a verdadeira essência de ser humano, que para ele estaria muito mais próxima do que ele chamava de comunidades antigas, ou hoje a gente chamaria, talvez, se esse termo serve, de comunidades primitivas. Né? Mas colocando de outra maneira, a China na época não é totalmente urbanizada. Né? Mesmo que existam grandes cidades naquele período, a China tem muitas comunidades rurais e muitas delas viviam num regime, num sistema muito parecido com as comunidades indígenas aqui do Brasil. Né? Eram aldeias simples, de casas assim, feitas com materiais eivados da própria natureza, né? Muitas delas vinculadas à caça ou à coleta, um sistema de vida bem básico, mas muito harmonioso, bastante ecológico, positivamente ecológico, e principalmente simples, né, sem muitas das preocupações que a vida urbana trazia. Então, é comum entre os pesquisadores hoje considerar
que essa proposta taoísta era uma proposta nesse sentido, seria uma proposta contracultural. Né? E a gente ainda tem o Mozi, que é chamado, muito admirado hoje em dia na China, principalmente na China continental, porque ele é considerado um comunista primitivo. Né? Mao Tse está no meio do caminho entre Confúcio e Lao Tse. Ele vai dizer o seguinte: Mao Tse dizia, olha, o problema não é a cultura, porque eu concordo com Confúcio, é a cultura que nos torna humanos. Né? Quando a gente nasce sem nada, a gente não sabe o que a gente viraria. Né? A gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende a experimentar sabores, a gente vai se transformando em humano à medida que a gente está no mundo cultural. Então, gente, olha, se tem alguém aqui que acha que se um bebê for adotado por macacos vai virar o Tarzan, se for encontrado por lobos vai virar o Mowgli, esqueça, tá? Se um bebê for achado por lobos, ele vai virar galeto, né? E se for achado por macacos, talvez eles cuidem dele, talvez eles transformem o moleque em bola de basquete. Então, esqueça, isso não existe. Né? Provavelmente um bebezinho perdido na selva ia morrer, simplesmente isso. Né? De todos os animais na natureza, o humano é aquele que se integra à humanidade por meio da cultura. Tanto é que o Confúcio mesmo tinha uma frase muito interessante sobre isso. Né? Ele dizia que a diferença entre nós e os animais selvagens é que os animais selvagens pensam, mas somente os humanos pensam no que pensam. Ou seja, é só a gente que reflete, que pondera, que cria ideias, que identifica o que a gente está pensando. Os mamíferos sentem, isso é até provado cientificamente. Claro que eles sentem, eles pensam, eles choram, eles têm alegria, eles têm felicidade, mas eles não criam esse termo de conceito. Né? Você não vai perguntar para um cachorro, você está feliz? Ele, sim, eu sinto um estado de felicidade. Ele não vai dizer isso, ele só está. Né? Então, esse aparato criado pelo Confúcio ele é muito importante porque todos os outros pensadores depois do Confúcio não discutem isso. Mas Mo Tzu vai dizer o seguinte, eu concordo com Confúcio em parte. Eu acho, sim, que o ser humano é um animal que produz cultura, né? É um animal cultural, só que o problema é a cultura de elite. É a elite que faz os camponeses irem à guerra, é a elite que faz as pessoas se matarem, é a elite que cria uma diferença social, que gera ambição entre as pessoas, que gera todo tipo de calamidade. Então o que a gente tem que fazer é acabar com a elite, acabar com a elite e fazer com que todo mundo seja organizado em grandes comunidades independentes, um mundo de comunidades aldeãs, né, que vivam em harmonia, que se ajudem quando uma precisa da outra, e principalmente que garantam que ninguém vai se transformar em alguém mais importante que os outros nessas comunidades. Ou seja, sempre que aparecer alguém que quiser ser líder, chefe, alguma coisa assim, acaba com o cara, porque esse não é um mundo ideal. Né? Então, a visão do Mo Tzu é uma visão que não nega a cultura, mas ou seja, as pessoas não vão viver no meio da floresta que nem bichos, como pensava o Lao Tzu, né? Mas, assim, elas têm que compartilhar de um outro modo de vida mais elaborado, mas que necessariamente evite que se criem camadas na sociedade, né? Que se evite a ascensão de uma elite ou de um grupo que tenha privilégios uns sobre os outros. E em 481, né, ou seja, Confúcio vivia entre 551 e 479. Então, perto já da época da morte do Confúcio, essa dinastia Zhou entra em total colapso, né? Eles não conseguem, os soberanos Zhou não conseguem mais articular uma rede de poder entre os estados chineses, e começa a surgir, então, um período que vai ser chamado período dos estados guerreiros ou estados combatentes, que é esse que vocês estão vendo aí no mapa, quando todos os estados chineses são absorvidos, todos os estados menores são absorvidos por 7 grandes entidades, que são essas que estão vendo, Qin, Shu, Han, Wei, Jiao, Yan, Qi. E esses 7 estados, vocês vão ver ali no meio, né, uma partezinha destacada em cinza, é Luoyang. Isso é o que sobrou da dinastia Zhou. Né? Isso é só praticamente Luoyang é a capital do império, então é praticamente só o território ao redor de Luoyang. Né? E esses 7 estados vão partir para um conflito direto em busca da soberania. Então, o que aparece aqui em 260
é a situação política de um país, de um império absolutamente dividido, em que 7 grandes nações vão agora partir para a pancada e vão decidir quem é que vai ganhar. Só vai sobrar um de nós, né? Depois que um de nós ganhar, aí a gente vê o que a gente vai fazer. Mas não há espaço mais para uma coexistência pacífica entre nós, né? Esse é o período, então, que é marcado justamente pelo desenvolvimento da política e da guerra, né? E, novamente, a gente volta aos pensadores da época dos Estados Guerreiros, e a gente está falando tudo disso para a gente chegar finalmente na reunificação, né? Porque os Estados Guerreiros observam o desenvolvimento, novamente, de um grande número de pensadores em relação a todas aquelas questões que a gente viu, ou seja, quais são os caminhos ou quais são os métodos para a gente restaurar a ordem no mundo. Manzi, por exemplo, era um seguidor do Confúcio, e ele dizia que a saída era ter um império benévolo e popular. Olha só que coisa interessante. Então, o Manzi dizia que a estrutura imperial deveria continuar sendo a mesma, mas o importante para o imperador ter poder é ele ser benévolo com o povo. De uma tal maneira, e olha só que coisa, Manzi, já pensando séculos antes, Manzi afirmava o seguinte: se o imperador não for capaz de defender o povo contra os abusos do poder, então ele tem que ser derrubado, porque ele não está mais servindo, ele já perdeu toda a sua capacidade de instaurar ordem no mundo. Então tem que existir uma ideia de um governo popular, né? Não populista, popular, no sentido de atender às necessidades da sociedade. Um grande concorrente do Manzi, que era seguidor do Confúcio também, Chuang Tzu, dizia que o que amarrava, na verdade, a sociedade chinesa era a força da tradição. E isso é importantíssimo, porque, como a gente falou no início, até hoje as pessoas ficam falando que a China concilia o antigo com o moderno, etc. e tal. Não estão totalmente equivocadas. A tradição, numa percepção muito correta de Chuang Tzu, e resgatando a ideia do Confúcio, é a tradição e a história que amarram a continuidade da civilização chinesa, né? Que estrutura essa conexão, esse link com o passado. E por causa disso, o Império Forte deveria ser capaz de criar leis ou uma governança baseada na força das tradições. Já o Chuang-Tzu continuava a ideia do Lao Tzu, né? Chuang-Tzu é aquele da música do Raul Seixas, né? E ele, mais do que ninguém, popularizou a ideia de abandonar o mundo. O Chuang-Tzu, todas as histórias dele informam para a gente justamente isso. Olha, lembra aquela ideia que o Lao Tzu dizia antigamente, para a gente largar esse modo de vida, porque a coisa não vai dar certo? Então, tá aí, ó, estado de guerreiros, não deu certo. Se mandem todos, né? Vamos viver escondidos no meio do mato, porque a coisa não está funcionando e não vai dar certo, e as pessoas vão se matar em breve, né? E o Chuang-Tzu não estava errado nesse sentido. Eu só não sei se adianta fugir sempre, porque chega uma hora que te alcançam, né? Enfim. Mas, de uma forma ou de outra, o Chuang-Tzu continuava a chamar a atenção de uma maneira muito enfática para a questão de como esses grupos, essas entidades políticas que estavam disputando poder, estavam criando um ambiente de uma escalada de corrupção, de conflito, de violência, que obviamente ia descambar na guerra civil e obviamente ia custar, ia ceifar a vida de milhares de pessoas que não estavam interessadas nessas disputas políticas. Por causa disso, é que nessa mesma época vai surgir o Sun Tzu, aquele famoso que vocês conhecem do livro A Arte da Guerra, ou Lei da Guerra, que dizia que toda e qualquer preocupação moral, na verdade, ela é uma nota de rodapé. A gente está vivendo uma época em que você tem que pensar estrategicamente. Então, o importante é você ganhar a guerra. Depois que você ganha a guerra, você faz o que você quiser como governo, né? Mas esse governo tem que pensar bem no que vai fazer, porque a guerra não pode continuar sempre. Então, é interessante que o Sun Tzu vai entender que a arte da política é, antes de tudo, uma arte do conflito. E, principalmente, uma arte de saber vencer os conflitos para impor suas ideias por meio da força, da habilidade ou da estratégia. Infelizmente, muita gente reduz o mundo hoje em dia a isso, né? Shan Yang e Han Fei são dois autores de uma outra escola que surge nessa época, chamada Escola das Leis, ou Escola Legalista.
que defendiam que a solução, o tal, para o mundo, não era nem resgatar a ordem antiga, nem buscar a harmonia, nem abandonar o mundo. O governo ideal é um governo autoritário, que centraliza o poder, que impõe a ordem pela força, que pune a discordância e proíbe a diferença. Porque para ele, só numa sociedade em que todas as pessoas pensam igual, pode haver harmonia. Então, não pode haver harmonia entre diferentes, não pode haver diversidade. Né? A sociedade deve ser pensada de apenas uma única maneira, concebida de uma forma unívoca e instituída através de um poder centralizado, calcado no monopólio da violência. É claro que tinham pensadores alternativos a isso. Né? Heitzer, por exemplo, né, dizia que tudo isso é conversa. E, literalmente, Heitzer era um pensador que dizia que todas as formas de pensar no mundo são estruturadas a partir da linguagem. De uma forma ou de outra, Heitzer queria dizer o seguinte, que a gente ganha pela força e pela coerência dos nossos argumentos, mesmo que eles não façam sentido. Eu diria, de certa forma, que isso parece muito pós-moderno. Né? Mas Heitzer estava nos informando, na verdade, que a sofística era uma forma muito eficaz de discursar e que ela poderia vencer debates mesmo que fosse isenta de verdade. Não que Heitzer compartilhasse por inteiro da ideia de você apenas ganhar a discussão por ganhar, mas ele chamava a atenção justamente que muitas vezes você pode ganhar a discussão e não estar certo. Em termos de decisão política, isso será um desastre. E por fim, a gente ainda tinha a escola Wuxin, que não tem nenhum grande autor destacado, que dizia que nós devíamos governar segundo a natureza, ou seja, devíamos governar de acordo com os ciclos cósmicos que organizam a natureza e que caberia ao governante simplesmente restituir uma ordem natural e deixar as coisas acontecerem por si mesmas, contanto que nós fôssemos capazes de acompanhar o calendário. E o que aconteceu com todo esse pessoal que estava pensando, discutindo, falando, etc. e tal? Façam suas apostas. Eu não sei qual deles vocês mais gostaram, mas o Qin Shi Huangdi, que é o soberano do estado de Qin, aquele que aparecia mais a noroeste no nosso mapinha, Qin Shi Huangdi vai abrigar o Shan Yan e o Han Fei. Se vocês não lembram, esses dois que estão ali no canto, que defendem um governo autoritário. Infelizmente, gente, para a escrita da história, Qin Shi Huangdi vai se apoiar neles para construir um exército poderosíssimo, uma máquina de guerra que não está nem um pouco preocupada com valores morais, vai encerrar o feudalismo, vai destruir a dinastia Zhou, vai assumir o poder e a China, então, em 221 antes da Era Comum, finalmente é reunificada, mas numa nova ordem universal. E é por isso que muitos autores, inclusive, dizem que nessa época é que nasce o verdadeiro Império Chinês. Gente, se vocês abrirem qualquer livro que está dizendo que o Império Chinês surge em 221, está errado. Tá? Isso é coisa de escritor ocidental. Para os chineses já existia império. Agora, o que vai acontecer, sim, a partir de 221, antes da Era Comum, haverá um novo modelo de império na China que vai durar, com algumas variações, até 1912. É isso aí, 1912, início do século XX da Era Comum. É uma nova estrutura política que foi instaurada a partir da força, a partir dessa ideia do monopólio do poder e da violência, mas a gente vai ver depois, quando chegar a dinastia Han, que o Império Qin dura muito pouco. E nós vamos entender as razões por causa disso, por que esse processo de reunificação ele começa e termina tão rapidamente, mas para isso a gente precisa entender justamente o que é a dinastia Qin, que é o centro da nossa conversa hoje. Né? Então, Qin Shi Huangdi, quando assume o poder e vence essa guerra civil, encerra essa guerra civil, ele muito arrogantemente afirma que ele era o imperador da China e que a sua linhagem iria durar por 10.000 gerações. Mal ele sabia que depois dele morrer, a dinastia Qin ia acabar, ia ser encerrada e não ia durar nem mais 3 anos. Tá? Como vocês podem ver, a dinastia Qin é um período muito curto dentro da história chinesa, mas muito importante pelas instituições que são criadas. É a época em que a gente vai ter a formação da primeira muralha da China, como vocês estão vendo ali,
né? Opa, perdão. Tá? A China se expande bastante em termos territoriais. E o que a dinastia Qin faz que muda tão radicalmente o sistema chinês? Para começar, que eles destroem aquele sistema nobiliárquico que fazia com que existissem nobres, duques, condes, barões que governassem parte da China e substituir esse sistema por um sistema burocrático. Ou seja, você começa a ter a formação de um sistema de funcionários públicos organizados de forma hierárquica e escalonada, que vão administrar os territórios chineses, como governadores, prefeitos, enfim, chefes de distrito. E todo esse sistema ele funciona de forma piramidal e ele está ligado à ideia de um poder. O poder último pertence ao imperador. O poder decisório é do Qin Shi Huangdi. Mais ainda, Qin Shi Huangdi vai unificar todas as leis, todos os pesos, todas as medidas, a moeda chinesa, mas ainda faltou colocar aqui, ele unifica os processos de escrita. Ele forma o primeiro grande dicionário chinês que determina as maneiras, os sentidos, as palavras, como se deve escrever, né? Ou seja, o vocabulário básico universal que todos os chineses deveriam utilizar para se comunicar e para se expressar. Olhando assim, tudo isso parece até bom, né? A gente tem o fim da guerra civil, o fim da violência, temos um sistema político unificado que tem até uma relativa mobilidade social, já que você pode virar um funcionário dessa máquina burocrática, então você pode sair de baixo e ir para cima, num sistema que se entende sistema meritocrático. O único problema é o seguinte, a gente tem que lembrar que a dinastia Qin é uma dinastia articulada por aqueles dois pensadores da Escola das Leis, o Han Fei e Shan Yan. E, como a gente viu, eles propunham que você devia punir a discordância e proibir a diferença. Isso significa que a dinastia Qin não é uma dinastia afeita à variedade de discursos. É um período, na verdade, de perseguição a todos os intelectuais que discordavam do governo. É um período, inclusive, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ter uma queima de livros e quase 500 intelectuais que saíram na corte vão ser enterrados vivos apenas por discordar do imperador. É um período também que são realizadas grandes obras públicas, e Hannah Arendt já falava isso, né? Um sistema autoritário precisa criar grandes inimigos e precisa envolver a população em grandes obras para que para que essa população fique ocupada com esses trabalhos, ao invés de pensar em revolta, ao invés de discutir a situação política, né? Então, é um período que você tem a construção da Grande Muralha, é um período que você vai ter a construção da tumba do Qin Shi Huangdi, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E que é uma tumba que explica muito sobre a mentalidade, essa mentalidade de reunificar o império. Mas, como a gente vai ver, o uso excessivo dessa força e desse poder vai decretar um fim muito rápido da dinastia. O tempo de duração dela, que vocês podem testemunhar, é muito curto, né? Isso faz lembrar, na verdade, um aviso que Confúcio já tinha dado quase 4 séculos antes, que dizia: a gente pode instaurar a ordem pela violência, mas a gente não pode manter a ordem pela violência. Enquanto a ordem existe por causa do medo, as pessoas só fazem alguma coisa porque acham que vão ser punidas. Gente, me digam, o que acontece quando as pessoas sabem que se elas cometerem determinado crime, elas não serão punidas? Nossa, a coisa fica solta, sem ordem, sem nada, porque elas não têm mais medo. Então, se a gente não consegue introjetar no ser humano a ideia de educação, né, se a gente não consegue fazer com que ele pense em uma escala macrocósmica e mais humana, se tudo que ele vive é mediado pela lei, pela imposição, então quando ele perde o medo, ele pode, sim, começar a fazer todo tipo de bobagem que ele imagina. Isso foi o problema central que Qin não percebeu. O governo Qin, assim como os legistas, achavam que a violência podia dar jeito em tudo. A violência pode até instaurar uma ordem temporária e artificial, mas não pode mantê-la. E o tempo de duração da dinastia Qin, assim como de todos os outros governos na história da China, que se instauram por meio da violência, é uma duração rápida, efêmera, né, muito impactante e, porém, muito mal lembrada, né? A gente tem exemplos disso, afinal de contas, um dos grandes leitores da obra do Qin Shi Huangdi não era nada menos do que Mao Tse-tung. E Mao Tse-tung, como a gente sabe até hoje,
teve um governo marcado por uma restauração do papel da China no mundo, mas também pela perda de milhares de vidas em campanhas desastrosas que levaram à fome, levaram a uma desorganização política e econômica do país, isso no período contemporâneo. Então parece que quase 2000 anos depois, o entendimento dos chineses sobre isso continua a valer. A dinastia Qin é uma dinastia, como eu estava explicando, que ela é muito revelada, ela fica muito magnificamente explicada justamente pela tumba do Tinti Huangti, que é aquela tumba que vocês conhecem como a famosa tumba dos guerreiros de terracota, né? Por que Tinti Huangti vai fazer uma tumba gigantesca daquela? Tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: Tinti Huangti ele estava experimentando na época dele uma série de remédios, uma série de poções mágicas que teoricamente dariam para ele a imortalidade, né? Sim, gente, na China daquela época também existiam alquimistas chamados Fang Shui que queriam converter metais em ouro e queriam criar um elixir da imortalidade. Qualquer semelhança com a Europa medieval é mera coincidência, tá? E o Tintin Huangti era fã dessas experiências porque ele queria ser imortal fisicamente. Inclusive, muita gente fala que onde os assassinos falharam, os alquimistas deram certo, porque ele tomou algumas dessas poções e acabou morrendo envenenado, né? Mas ele provavelmente tinha dúvidas de que ele ia continuar realmente sendo imortal ou não, porque ele começou a construir a tumba dele. E essa tumba é uma coisa muito interessante pelo seguinte, porque ela mostra que, de uma maneira ou de outra, o Tintin Huangti tinha uma preocupação ao morrer de como é que ia ser a existência dele do outro lado, no lado espiritual. E aí a gente retoma um pouco daquilo que a gente estava falando das questões religiosas que existiam na dinastia Zhou pelo seguinte, né? A dinastia Zhou ela é marcada por essa apropriação da religiosidade, pela exacerbação da ritualidade. E um dos ritos mais interessantes que existia na dinastia Zhou é o seguinte: antes da dinastia Zhou assumir o poder, a dinastia anterior, a dinastia Shen, quando alguém morria, principalmente um nobre, as pessoas mais próximas desse nobre eram sacrificadas e eram enterradas na tumba junto com o nobre para acompanhar no lado espiritual. Ou seja, era isso mesmo. Uma pessoa morria, quando uma morria, morria mais 100, seus servos, seus principais parentes, sua esposa, até seus animais preferidos, seus cavalos, cachorros, porquinhos, todos eles eram sacrificados e colocados na tumba. A dinastia Zhou muda esse ritual e ele faz um ritual que é o que a gente chama hoje em dia ritual de imantação. Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas acho que é um rito em que você associa magicamente uma estátua a uma pessoa. Então, como se eu chegasse, por exemplo, e colocasse uma parte da minha vida numa estátua. Então, se você sacrifica essa estátua vai virar uma espécie de um autômato, de um robô no mundo espiritual. Eu sei, a ideia parece muito moderna, mas é isso aí mesmo, né? Aquela estátua ganha vida no mundo espiritual por conta do princípio vital que você emprestou a ela. Isso vai se transformar numa prática comum na dinastia Zhou. As pessoas agradecem, então elas param de morrer junto com os nobres, começam a ficar vivas, e junto elas vão enterrando estátuas, vão enterrando objetos da pessoa. Enfim, as tumbas da dinastia Zhou são tumbas materialmente muito ricas, porque elas mostram para nós que o defunto falecido queria levar todas aquelas coisas com ele para o mundo espiritual. Então, todos os seus objetos são sacrificados junto com ele. Tintin Huangti vai elevar exponencialmente esse raciocínio e vai fazer o quê? Ele vai criar um exército de autômatos divinos e muito provavelmente a ideia do Tintin Huangti era unificar o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, se ele morresse, de fato, como aconteceu, ele esperava que esse gigantesco exército que ele enterrou junto com ele fosse magicamente ativado do outro lado e ele fosse capaz de tomar o poder no mundo espiritual. Bom, até agora parece que a coisa não deu certo, mas era o que Tintin Huangti acreditava, e por causa disso ele começa a construir aquela tumba gigantesca, uma tumba que aqui no lado vocês estão vendo alguns esqueletinhos, né?
a gente já encontrou alguns esqueletos na tumba do Tintin Huanti, mas não são esqueletos que foram sacrificados para servir do outro lado. Em geral, são os engenheiros ou pessoas que conheciam os segredos da tumba que foram executados para que ninguém soubesse disso. E é uma tumba, como a gente viu, que vai ocupar grande parte da economia da dinastia Qin, junto com a construção da Grande Muralha, porque, como a gente viu, regimes autoritários precisam envolver a população em grandes obras para se manterem vivos, para continuar existindo, né? A construção da tumba é uma construção que vai envolver os primeiros métodos de produção em massa na história chinesa, né? As técnicas de produção em massa já existiam já na dinastia Shang, antes mesmo de Zhou, né? Os chineses já sabiam produzir partes de um objeto e depois juntar essas partes para criar uma produção padronizada, né? E alta e rapidamente desenvolvida, né? Então, muito antes de qualquer ideia de produção em massa no Ocidente, no terceiro século antes da Era Comum, já era um método absolutamente difundido, conhecido por chineses de produção. Eles empregavam isso tanto para cerâmica quanto para metal, né? Para quem não sabe, terracota é argila não cozida, né? Ou parcialmente cozida, né? Isso é importante porque algumas partes dessas peças vão ser cozidas, outras não, mas o que importa é que os chineses já conseguiam produzir essas estátuas em grande quantidade, em partes móveis, como vocês estão vendo, ou seja, eles tinham uma verdadeira fábrica de bonecas, faziam as partes em separado, juntavam depois. Até mesmo a confecção das cabeças, ela era feita dentro de um determinado molde, né? E depois o que se fazia eram apenas os detalhes da forma de cada estátua. A tumba levou aproximadamente 40 anos para ser pronta, e hoje em dia a gente encontra debaixo das estátuas as marcas das oficinas que produziam. Isso é muito interessante, ou seja, a gente sabe quais eram as oficinas e o que cada uma delas faziam na produção dessa tumba. Então a gente está vendo até aqui que essa tumba ela representa muito da ideia de centralização do poder que Tintin Huanti queria impor à sociedade. Ela aglutina esse sistema autoritário a partir de uma congregação de forças econômicas, religiosas e políticas, e ele faz com que esse monumento acabe se transformando, claro, nos maiores monumentos da história da humanidade, por causa das forças sociais e políticas envolvidas nisso tudo, né? A construção dessas peças, como a gente viu, começa pela argila, que é colocada em moldes. Esses moldes vão criar partes cambiáveis. Na imagem 4, vocês vão ver a aplicação de entalhes para realizar o detalhamento, né? Então, até o pessoal fala, né, que se achava que antigamente os guerreiros tinham que pousar, os guerreiros tiveram que pousar para que os artesãos fizessem cada uma dessas estátuas. Gente, para um sujeito que tinha um exército, que hoje em dia supõe-se ser de no mínimo 500 mil soldados, é claro que isso é inviável. Claro que isso é como se diz, um conto chinês, né? O que ocorre de fato é que existiam moldes para o rosto, moldes básicos, e depois os artesãos imprimiam características particulares a cada um. Mas isso não quer dizer que era uma pessoa física, de fato, que existia, que havia sido copiada. Eles saíam inventando formas e imagens. Claro, eles podiam se inspirar em um ou outro, né? Mas eles queriam apenas dar esse caractere diferente para que o processo de imantação espiritual realizado junto à estátua fosse feito de uma forma coletiva mais ampla, né? Ou seja, você emprestava vida para uma estátua qualquer, para que ela existisse lá no mundo espiritual. Então, como a gente pode ver, essas partes eram feitas em processo de moldagem, algumas dessas partes eram cozidas para ter uma maior durabilidade, e depois disso tudo elas ainda eram pintadas. A gente só foi descobrir que essas estátuas foram pintadas porque no momento da escavação a cromagem saía toda, né? E elas ficavam com essa cor de barro, como a maior parte de nós já conhece ou já viu, mas se desenvolveram métodos mais recentes no qual se consegue resgatar parte dessa cromagem, deixá-la fixada na estátua de terracota e a partir daí reconstituir as cores desses personagens que estão lá. Até agora a gente conhece, em grande parte, o exército do Tintin Huanti, os seus guerreiros, que estão organizados, inclusive, entre oficiais, e como vocês podem ver, essa é uma reconstituição das cores da estátua, né? Então, sinceramente,
quando eu ver essas estátuas de Tinti-Huanti, se elas estivessem todas coloridas, eu acharia que é uma escola de samba, né? Porque cor tem de monte aqui. Cor e adereços era o que não faltava, né? E essas estátuas estão organizadas de forma hierárquica, estão escalonadas, tais como era a formação de batalha do exército Qin. Então você tem os oficiais, você tem os soldados, você tem os arqueiros, e novamente a gente tem mais uma estátua de arqueiro com a sua cromagem, como ela deveria ser no original, né? Ou pelo menos o mais próximo do que se consegue reconstituir, né? Então, a gente imagina aí que é uma tumba extremamente colorida, né, uma tumba extremamente rica. É uma tumba, na verdade, que ficou muito bem preservada por uma questão bastante interessante, né? A gente já adianta aqui um dos elementos que a gente vai conversar no final, mas porque logo após a morte do Tinti-Huanti, ele é colocado dentro da tumba. A tumba dele é um grande palácio feito com estrutura de madeira, e esse palácio ele é enterrado, ou seja, é feito uma montanha artificial em cima dele, de terra, né? Ele vira uma colina. Há uma grande revolta dentro da dinastia Qin, né? Uma luta de forças para que se derrube a dinastia Qin, e os exércitos que se opõem a Qin invadem a tumba dos guerreiros de terracota, põem fogo, as colunas de madeira queimam, a terra que está por cima desses telhados cai, abafa o incêndio, né? E no momento que abafa o incêndio, ajuda então na preservação das peças que acabaram não sendo em grande parte afetadas pelo calor da queima das estruturas de madeira. Motivo pelo qual, então, a gente consegue reconstituir e encontrar muitas dessas estátuas ainda inteiras, tem muitas que estão quebradas também, mas a gente consegue encontrar muitas que ainda estão inteiras, graças a essa queda da tumba em cima dela. É interessante que a tumba de Tinti-Huanti ficou perdida durante muito tempo. Ela só foi ser achada em 1974, né? E mesmo assim, quando ela foi encontrada, as pessoas nem tinham ideia ainda que era a tumba dele de fato, né? Eu lembro que tinham autores, por exemplo, que achavam que era uma tumba pequenininha, de um nobre, de alguém menos importante, até começar a desenterrar o que estava ali dentro. Pois bem, gente, olhando essa imagem aqui, essa imagem mostra o que até agora foi escavado de fato da tumba do Tinti-Huanti. Ou seja, nós temos algo estimado entre 1/5 a 1/10 no máximo do que é a tumba inteira. A câmara central, a parte principal, aquilo que vocês estão vendo ali no meio, né, que é onde estaria a tumba do Tinti-Huanti, até hoje ainda não foi aberta. Seja por falta de recursos, seja por falta de tecnologias, né? Um dos grandes problemas, por exemplo, é a mudança de pressão. Quem aqui já trabalhou alguma coisa com arqueologia sabe que quando você tira objetos que estão em câmaras ou sarcófagos ou tumbas, que estão guardados há milênios, se você coloca eles num ambiente com uma pressão térmica, uma pressão ambiental diferente, eles se esfacelam, quebram, estouram, você perde eles rapidinho, acaba sobrando só objetos de metal. Então, há uma grande preocupação em como se vai se realizar a descompressão de peças que a gente nem tem ideia do que são e do que a gente vai encontrar lá. E o governo chinês resolveu fazer o Museu dos Guerreiros de Terracota. Então, aquele museu gigantesco que vocês veem é só essa parte que está destacada em cima. Para que esse museu autofinancie as pesquisas e escavações que estão sendo feitas. Então, elas continuam a acontecer, mas elas estão num ritmo muito mais devagar, não há preocupação de já chegar na tumba central daqui a 10 anos ou 20 anos. O que acontece é realmente restaurar e reconstituir toda essa tumba de modo mais completo, a partir de um trabalho autofinanciado pelo museu. Então a gente encontra peças das mais distintas e mais diferentes, como a gente pode ver, a gente já está começando a encontrar também cavalos, carruagens, e o mais interessante de tudo, né? Antigamente você achava que só existia o exército terracota, hoje em dia nós estamos achando peças também de figuras da corte, como dançarinos, palhaços, cortesãs, concubinas, que mostra então que a composição da tumba do Tinti-Huanti deve ser vamos dizer assim, uma reconstituição de toda a vida palaciana que envolveu
a sua existência, o seu governo. Então tem muita coisa ainda para ser pesquisada e revelada que mostra a magnitude da obra, não é à toa que ela demorou 40 anos, isso mostra a magnitude dessa obra em relação à cultura chinesa. Para além disso, a gente tem a criação também da Muralha da China. Enquanto Qin Huangdi estava fazendo sua tumba, ele também providenciou para que uma grande muralha separasse o norte da China das civilizações consideradas não chinesas. E essa muralha antiga, ela não era parecida, na verdade, com os pedaços de muralha que a gente vê hoje em dia, né? Os trechos de muralha que a gente conhece lá na China, por exemplo, como Badalin, que é perto de Beijing, são trechos já da dinastia Ming, são trechos que foram reconstituídos, né, no novo estilo arquitetônico, né? Então, vocês podem ver que os pedaços mais antigos da muralha, alguns são altos, têm de 3 a 7 metros de altura, e alguns dá para a gente subir e pular para o outro lado, né? Estão parecendo com aquela muralha de Adriano que tem lá na Inglaterra hoje em dia, né? Já foram bastante destruídos, já foram bastante depredados, mas existem trechos originais dessa muralha que mostram o desejo de Qin Huangdi de criar uma instituição política que se isolasse de todo o restante do mundo e que garantisse uma estrutura política universal, mas quando a gente fala universal, também unívoca, ou seja, uma estrutura burocrática de poder centralizado que determinasse todo o processo de condução da vida cotidiana e que desse ordem de restaurar uma harmonia artificial na sociedade. Esse quadro que vocês estão vendo aqui agora é um quadro de um pintor chinês chamado Zhong Hongyan. Ele tem uma que ele chama de uma série histórica, no qual ele pega alguns dos grandes acontecimentos da história chinesa e reproduz eles através de pinturas que envolvem todo um trabalho de reconstituição dos personagens, das roupas que eles usavam. Claro, os cenários são hipotéticos, mas o vestuário em si, ou as condições que aparecem na imagem, correspondem, de fato, ao que seria essa cultura material da época Qin. E o que vocês estão vendo nessa cena para além da construção da tumba, da construção da muralha, um dos atos mais terríveis da história do Qin Huangdi, porque Qin Huangdi é o primeiro soberano a decretar uma queima intencional de livros. No desejo de anular todas as escolas que concorriam com a Escola das Leis, Qin Huangdi ordena uma perseguição a essas escolas, ordena uma queima ou incêndio geral de bibliotecas particulares com escritos que não fossem autorizados pelo governo, e não satisfeito com isso, todos aqueles intelectuais e sábios que contribuíam para estabelecer uma crítica saudável ao governo, eles são enterrados vivos. Exatamente isso. Eles são mortos, eles são executados para que não haja discordância, porque se considerava que a diversidade de ideias era um veneno para a união da sociedade, né? Para a criação de um pensamento único. Então, o que o Zhong Hongyan vai mostrando ao longo dessas imagens, né? Ali, a queima de uma grande biblioteca, de um desses palácios em que se encontravam alojados muitos desses intelectuais divergentes do sistema. Ali na outra cena, a gente vê alguns desses intelectuais indo para a vala, literalmente. Eles vão ser enterrados pelos guardas e pelos funcionários da dinastia Qin, e eles vão ter que se sujeitar a isso, ou morrem combatendo, tentando enfrentar a esses soldados, né? Ali, os funcionários observando atenta e diligentemente o cumprimento das ordens do imperador, ou seja, a gente vê que um Estado burocrático com mobilidade social não necessariamente garante que pessoas que sofreram vão garantir menos sofrimento às outras. Infelizmente, isso não é real, não. Às vezes, as pessoas podem adquirir um cargo público e se comportar tão mal ou pior quanto aqueles que ele consideravam seus algozes. E o resultado disso, como nós podemos ver, é a opressão das famílias, é uma escalada de violência, de repressão política e intelectual muito forte, que vai acumular um grande rancor por parte da população chinesa e que vai fazer com que, tão logo Qin Huangdi faleça, a população como um todo vai se unir, né? A dinastia vai entrar num colapso, vai ser uma luta essencialmente de todos os outros estados contra Qin, né? Lembremos que eram 7 estados na época de Zhou. Todo esse pessoal vai partir para a pancada contra Qin, vão correr atrás, vão destruir a dinastia Qin,
E após um período curto de guerra civil, em torno de uns 3 anos, em que alguns, basicamente esses estados se unem para derrubar a Qin, e depois há uma disputa entre eles por quem vai assumir o poder, mas essa disputa não toma uma dimensão de larga escala. Na verdade, ela acaba se situando apenas entre 2 grandes estados, e Liu Bang, que é essa figura que vocês estão vendo aí, né, ele vem da casa de Han, e a casa de Han vai ser muito bem sucedida em articular uma estrutura de poder junto com os outros estados contra Qin, ou seja, eles vão estar na liderança dessa revolta contra Qin, e são eles que vão fundar agora a chamada dinastia Han, essa sim, a dinastia que vai consolidar a ideia de um império na China e que vai existir entre 206 antes da Era Comum até 221 depois da Era Comum. Ou seja, praticamente atravessa todo o período de uma dinastia só, atravessa grande parte do período de existência do Império Romano. É interessante porque a dinastia Han vai ser uma dinastia que, entre várias outras coisas, retoma o confucionismo como uma ideologia estatal, ou seja, ele substitui a ideologia da violência de Qin por uma ideologia da educação, e vai ser um período em que a China vai ter a abertura de milhares de escolas que vão tentar proporcionar algum tipo de educação à população. Há um grande estímulo à diversidade intelectual. É interessante como a dinastia Han mostra completamente o contrário da dinastia Qin. Quando você tem diversidade intelectual, você tem participação. Quando você tem participação, você tem um império muito mais duradouro. Gente, eu não estou inventando isso. Isso é uma prova histórica. A dinastia Han simplesmente aceitou a diferença, e com a aceitação da diferença, e inclusive com a abertura da China aos estrangeiros que vêm via Rota da Seda, a dinastia Han vai se transformar num poder muito mais sólido e efetivo do que era a dinastia Qin através de um poder policial. A formação da Rota da Seda, inclusive, é um movimento bastante interessante porque vai ser a primeira via de exportação dos produtos chineses para fora da China, né? Não só seda, como porcelanas mais antigas, uma série de produtos, uma série de mercadorias que não eram conhecidas no mundo ocidental. Por outro lado, os chineses começam a comprar muita coisa do Ocidente, eles adoram os vidros que vêm de Roma, adoram muitas especiarias que vêm da Índia, ou seja, a gente tem aí um dos primeiros períodos, vamos dizer assim, uma globalização no mundo, né? E, como a gente pode ver, diversidade cultural, contatos culturais, diálogos, trazem aquele desenvolvimento das ciências. A dinastia Han, só para a gente ter uma ideia, na dinastia Han a gente tem a confecção da bússola e a compreensão dos princípios magnéticos que regem a bússola. A gente tem a criação da primeira fórmula de papel oficial na história, né? Formas de você fazer papel já tinha até no Egito, como era o papiro, né? Mas os chineses constroem uma fórmula básica de papel que você pode fazer em qualquer parte do mundo a partir de qualquer fibra vegetal. Essa aqui é a grande revolução deles, né? Você tem a criação do leme de popa, que vai ajudar a comandar os barcos com muito maior facilidade e vai revolucionar as técnicas navais. Você tem a criação de uma protoimprensa baseada em métodos de estilogravura. Então, a gente tem um desenvolvimento tecnológico muito grande na dinastia Han. Para a gente ter uma ideia, os chineses na época já tinham inclusive sismógrafos capazes de medir a intensidade e a direção de terremotos, né? Então, todo esse conjunto de descobertas, todo esse conjunto de mudanças nesse processo político mostra que, de uma maneira ou de outra, os chineses fazem o quê? Eles reencontram um caminho pelo qual os grandes princípios que gerem a natureza, né, que estabelecem a ordem cósmica, se consolidam num novo processo harmônico. Tem fissuras e tensões de vez em quando? Tem, claro, tem conflitos, né? Inclusive, mais uma vez, não estou sendo confucionista, mas estou sendo confucionista, né? O Confúcio dizia que quando há educação, o sistema funciona, né? E é interessante porque quando a dinastia Han vai acabar no terceiro século, depois da Era Comum, uma das acusações mais graves que era feita contra os últimos imperadores Han é que eles não estavam administrando a educação e a estruturação de uma burocracia da forma correta. Olha essa coisa interessante, né? De que o sistema estava quebrando porque não existiam mais pessoas com estudo para gerenciar tudo isso. Eu não sei vocês, mas eu acho esse tipo de crítica ainda absolutamente moderna.
Mas, de uma forma ou de outra, é isso que consolida uma ideia de civilização chinesa e um modelo imperial, uma burocracia celeste, como é o termo que vai ser usado, né? Que vai durar essencialmente até o início do século XX, e que ainda atua de uma maneira muito forte no imaginário político e cultural chinês, da maneira como se constitui a ideia de um estabelecimento político. Até hoje, inclusive, a China é, de uma forma ou de outra, uma nação essencialmente burocrática, uma nação que acredita que o governo precisa, de uma forma ou de outra, ser centralizado, estamos falando da China continental, né? Mas que essa centralização cumpre um papel organizativo, um papel de trazer essa grande harmonia a tudo abaixo do céu, ou a todo mundo da mutação, como é conhecida a ideia de um mundo chinês. Né? Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês. Xexê, esse sou eu aí, numa caricatura muito estranha de mim mesmo, né? E fico aberto a perguntas, espero que vocês tenham gostado. Fico aberto a perguntas, então, né? Estou à disposição de vocês. Vocês ainda estão aí? Bom, muito obrigado, André, pela palestra, foi ótimo. E cada vez que você fala, a gente está sempre aprendendo com você, vendo coisas novas. Eu estou vendo a carinha de muitos aqui ao longo da palestra, pensando sobre o assunto. Eu vou passar para eles primeiro, para que eles possam fazer as perguntas, tá? E depois a gente volta a se falar. Bom, Tá, ok. pessoal, quem vai perguntar? Gabriel, por favor. Como que foi para descobrir uma tumba dentro de uma montanha? Ou como que se descobriu isso? Como que se descobriu, André, a tumba? Você consegue ver? Ouvi. Essa é uma história fantástica. Um grupo de camponeses estava cavando um poço para pegar água e começaram a sair uns gases, que a primeira impressão que eles tiveram é de que eram fantasmas, depoimento dos camponeses. Agora, a China deve ser um país diferente mesmo, porque o que acontece se vê um fantasma? Você chama um padre, um exorcista, alguém, e chamaram os arqueólogos. Eu nunca vi arqueólogo dar jeito em fantasma em outro lugar do mundo, né? Mas chamaram os arqueólogos começaram a desencavar. E essa descoberta ela foi fascinante porque eles começaram achando uma estátua, duas estátuas. Nós temos um grande sinólogo aqui no Brasil, Ricardo Jopper, que ele teve na China quando a tumba começou a ser desencavada. Ele teve lá, se eu não me engano, em 74 ainda. Gente, sabe qual era o tamanho do primeiro museu dos guerreiros de terracota? O tamanho da sala onde vocês estão. Eles achavam que a tumba era pequititinha. Ele tem fotos que são maravilhosas, de uma estátua encostada na parede, com um papelzinho colado, e nem eles escrito estátua de alguém. Eles não sabiam, não tinham a mínima ideia do que era aquilo. Né? E eles começaram a desencavar, e aquele negócio foi surgindo. Então, se eu não me engano, foram 4 anos depois que eles finalmente entenderam que era a tumba de alguém importante e que aquela descrição estava batendo com as tumbas aquela descrição batia com a descrição da tumba de Qin Huangdi, feita por um historiador chinês chamado Sima Qian, da dinastia Han, que dizia que Qin Huangdi tinha feito uma tumba gigantesca, megalômana, mas ninguém acreditava nele. Todo mundo achava que era mais uma dessas histórias lendárias, de um palácio encantado, não sei aonde. Então, para os chineses, aquilo lá foi tão importante quanto foi o Schliemann descobrir Troia e provar que Troia existia e passar a Troia passar a existir como uma verdade histórica, né? Então, a descoberta foi ocidental, mas foi uma descoberta importante por quê? Porque aí os chineses perceberam que no lugar onde existe essa tumba, existe uma série de outras colinas. E eles sacaram, então, que você tem ali um vale de tumbas. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo a foto desse vale, eu fico babando, porque eu sei que debaixo de cada uma daquelas colinas tem uma tumba a ser explorada, e como eu queria ser o primeiro a enfiar uma pá ali, começar a desencavar essas coisas, né? Mas a gente sabe, a arqueologia precisa ter dinheiro, precisa de tempo, precisa ter dedicação, e hoje em dia não existe mais a corrida arqueológica que existia nos tempos da Guerra Fria, né? Ou seja, as escavações de dia têm que ser muitas vezes autofinanciadas, ou são muito limitadas, enfim, mas o governo chinês tem hoje, atualmente, né? Que até a década de 80 não tinha muito, não. Né? Mas hoje eles têm projetos muito mais sérios para conservar, escavar e desvendar todo esse patrimônio.
Mas isso vai demorar bastante, vai demorar muito, né? Agora, só nota de rodapé. Teve uma outra tumba do imperador Han Jindi, que é interessante porque é uma tumba que também tem guerreiros, né? Só que são guerreiros do tamanho de uma Barbie ou do Ken. E então elas mostram uma coisa muito interessante, que o pensamento chinês em relação àquele feitiço de imantação ele evolui também. Você não precisa mais ter guerreiros gigantescos de 1,80 m para você ter um autômato divino no mundo espiritual. Você pode ter um boneco pequenininho que, já que ele vai se transformar num ser vivo no mundo espiritual, então quando ele chega no mundo espiritual, ele cresce e toma dimensões gigantescas, né? Ou seja, você só precisa ativar ele magicamente, que no momento que ele é sacrificado, ele aparece no mundo espiritual e se transforma num autômato espiritual grande, enorme, etc. e tal. Isso é bem interessante porque hoje em dia na China, nos funerais tradicionais, o pessoal, esse pensamento continua existindo e se desenvolveu na China. Então, nos funerais tradicionais, quando uma pessoa morre, o pessoal compra casa de boneca, carro, TV, um monte de coisa, dinheiro, tipo dinheiro de banco imobiliário, tal, não sei o quê, colocam bonequinhos e jogam tudo isso numa fogueira para que no mundo espiritual a pessoa receba aquela casa, aquela TV, aquele não sei o quê, e aqueles bonequinhos que vão ser os empregados domésticos dele para o resto da eternidade ou enquanto ele não reencarnar, né? Então é bem interessante ver como essa coisa sobrevive desde aquela época, né? Pergunta, gente. Fala, Thiago. A dinastia Zhou, ela que unificou a China ou também estava antes que unificou e depois mas que sucedeu? Essa eu não consegui escutar, não. Essa eu não consegui escutar direito, perdão. A dinastia Zhou, aquela primeira dinastia que você falou, foi ela que unificou a China ou teve uma dinastia antes dela e ela só sucedeu? Não, tiveram duas dinastias antes de Zhou. Teve a dinastia Xia e a dinastia Shang, né? Considera-se que essas duas dinastias, na verdade, são as duas primeiras instituições políticas da China que organizam um sistema imperial que articula cidades num modelo muito parecido com aquele que a gente chama de realeza palaciana no mundo homérico, né? Ou seja, você tem um imperador nominal que ele junta todas as outras cidades, todas as outras comunidades, quando, sei lá, tipo, você tem que resgatar uma mulher que foi sequestrada, né? Leia-se histórias homéricas, né? Então, a dinastia Xia e a dinastia Shang seriam organizadas mais ou menos dentro desses princípios. A dinastia Zhou é uma dinastia que muda essa forma de funcionar, porque como o território dela é muito maior, eles saem do sistema de ordenação de realeza palaciana e entram no sistema de cunho feudal, né? Ou seja, você tem um grande território em que várias cidades estão dentro desse território, mas esse território é comandado por alguém que tem um título nobiliárquico, seja Gong, que é o duque, seja um Shur, que é um grande cavaleiro, enfim, são cargos que parecem muito com o sistema medieval mesmo, como a gente conhece o sistema feudal na Europa. Por isso até que eu acho bastante interessante isso, porque parece anacrônico, né? E é anacrônico a gente chamar de dinastia Zhou de feudalismo, quando o feudalismo vai existir praticamente 2 milênios depois. Mas eu acho que existem várias coisas interessantes, inclusive para a gente serem pensadas, por quê, né? Porque, por exemplo, numa concepção marxista estrita, você deveria ter evoluído de um império feudal, de um sistema feudal, para um sistema mercantil, um sistema político mercantil. Os chineses vão em direção a um grande império. E aí, como é que fica? Né? Como é que fica aquela história? E esse sistema feudal, depois substituído por império, que continua existindo a escravidão. Então tem uma série de rupturas com esse modelo histórico tradicional. Tanto é que na própria China, os historiadores mais conservadores, né, tentavam de qualquer maneira adaptar o modelo marxista à história chinesa. Então eles diziam que a dinastia Zhou era um império feudal escravagista. Eu não sei como é que essas três palavras estão na mesma frase, dentro da noção marxista tradicional, porque não dá para ser império, não dá para ser feudal, não dá para ser escravagista, né? Mas ok, você vai conciliar em Yang no mesmo sistema, é isso aí, né?
Agora, quem é que vai brincar com os chineses e dizer que eles estão errados? Porque, afinal de contas, a China ainda está aí, né? E continua se dizendo marxista. Então, alguma coisa no sistema marxista dele lá deu certo. Mas para olhar a história em contraposição com a nossa, seja lá como vocês quiserem entender, mas a história de China é fantástica por causa disso. Porque ela demole a ideia que a gente tem de que sistemas políticos e culturais devem evoluir em determinados sentidos, né? Ou seja, se você está nisso, você vai para cá. Se você é assim, você vai... Não, não. Pode acontecer tudo isso de uma forma completamente diferente. Pergunta, gente? O, eu fui com a cabeça aqui. Tem a ver com uma parte do. Então, você está falando de feudalismo, assim. Uhum. Mas você, até mesmo o professor mencionou que não é exatamente feudalismo. Sim. Quais seriam, assim, a principal diferença, se dizendo, além do escravagismo? A curiosidade dele é qual a principal diferença do feudalismo chinês para o que a gente tem do padrão ocidental. Essa pergunta é excelente, inclusive, porque ela coloca em questão para nós o que é a definição de um feudalismo, né? Porque, por exemplo, se a gente for recorrer a clássicos como o feudalismo do Gramsci, tem uma noção de feudalismo muito estrita. E aí, por mais que o sistema chinês pareça muito com o que a gente chama de feudalismo, não seria, porque feudalismo é um fenômeno europeu. Se você partir desse ponto de vista, pronto, acabou. Não tem nem que comparar semelhanças ou diferenças. Só que o problema é o seguinte, Marcel Granet, que é um grande pesquisador francês da China, ele radiografa esse sistema, ele vai mostrar, olha, as semelhanças são muitas. São muitas. O sistema de concessão de títulos, as posições nobiliárquicas, os direitos e os deveres que existem, né? O que falta nisso tudo, e aí sim, talvez eu acho que essa seja a grande pedra de toque na comparação dos dois sistemas, é o substrato religioso que justifica a existência desses dois sistemas. Porque a China não tem um sistema cristão unificador, universal, dizendo que existe uma ordem social baseada numa vontade divina. Não tem. Não existe isso. Né? Os nobres nascem porque são nobres, é uma linhagem de sangue, pronto, acabou. Isso não tem nada a ver com vontade dos deuses. Nenhuma. Tanto é que você tem o surgimento ao longo da dinastia Zhou de uma classe intelectual, e essa classe intelectual também não é intelectual porque elas receberam dons divinos, eles não são profetas, não são santos, são nada, são pensadores. São pensadores que estão existindo e que estão colocando em questão o porquê que essa linhagem de sangue não consegue mais administrar esse mundo. Então, é uma questão política. É diferente você dizer que você tem uma divindade criadora que te colocou no mundo para ser um senhor feudal para que você cuide dos outros. Não tem isso. Não existe essa ideia. Né? A morte de uma linhagem de sangue no contexto Zhou significa simplesmente o fim de uma casa. E acabou. Não tem uma relação. Então, eu acho que talvez essa fosse a diferença crucial para além das dinâmicas políticas e econômicas que regem os dois sistemas, que são dinâmicas muito parecidas mesmo, muito, muito. Se eu não soubesse que a China não tinha contato com o mundo ocidental nessa época, se eu fosse daqueles historiadores do século XIX que tinham liberdade total para falar todo tipo de bobagem que eles queriam, ai, que saudade daquela época. Eu poderia até dizer que os ocidentais aprenderam feudalismo com os chineses, mas não dá, eu estaria sendo um cretino, estaria desencaminhando a aula de vocês. Então, eu acredito realmente, em termos de história comparativa, em fenômenos de construção de conhecimento a partir de perspectivas humanas. Faz parte do aparelho humano conceber sistemas culturais e políticos a partir da interação de certas necessidades, certos contextos, onde as coisas surgem e as respostas encontradas são aquelas entendidas como necessárias dentro de uma mecânica cultural e intelectual para responder a um determinado contexto. Né? Então, o feudalismo não surge na Europa porque tem influências que saíram da China, foram para a Índia, passaram pela Pérsia, chegaram lá. Não é. O feudalismo é um sistema que surge por conta de uma desagregação da estrutura produtiva e econômica a partir do Império Romano, e depois de séculos se transforma num outro sistema que é o que responde às necessidades da Europa daquela época. Foi o que aconteceu na China, só que 2000 anos antes. E mesmo assim acontece por uma outra razão, acontece
por um desenvolvimento do próprio império, ou seja, o império ficou tão grande que ele precisa se dividir. Parece um contrassenso, né? Mas não é. Né? Dado o nível de tecnologia que você tem na época, de extensão territorial, é muito difícil você governar um mundo como aquele, e a solução que eles encontraram foi dividir esse espaço e dividir esse poder, né? Que foi o que seria o tiro no pé deles, né? Embora não existisse tiro na época, enfim, mas que mesmo assim demoraria séculos para entrar numa degradação mesmo, né? Numa desagregação da estrutura política. Ou seja, demoraria, poxa, quase, sei lá, 400, 500 anos para o negócio dar errado. Então é muito tempo que essa opção deu certo e funcionou. Pergunta, gente. Considerando as mudanças nas práticas religiosas que aconteceram nessa primeira dinastia mencionada, dinastia Zhou, e também toda aquela questão do conceito de yin yang e tal, dá para se dizer que foi nessa época que surgiu na China o taoísmo? Sim, o taoísmo é uma escola surgida dentro desse contexto, no sexto século antes da Era Comum, que nasce como uma reação contracultural a esse processo político que está acontecendo de conflito. É um movimento que defende o abandono da política, um retorno à busca de uma natureza original, um sentido de existir ligado às raízes naturais do ser humano. É o que a gente chamaria hoje em dia de um modo de vida mais econômico, mais sustentável, né? Não estou exagerando no uso das palavras, a ideia basicamente é essa mesmo. E o taoísmo vai se transformando num movimento intelectual muito poderoso por conta desse discurso contracultural, só que ele vai sofrer uma transformação muito importante, muito interessante, né? Em torno do primeiro século já da Era Comum, os taoístas começam a se associar com as crenças religiosas populares, leia-se xamanismo, e vão começar a reconstruir a ideia de uma religiosidade chinesa, ou seja, notem, é um movimento contracultural. Se a religiosidade está se transformando em uma religiosidade que foi controlada e absorvida pelo Estado, então o movimento da religiosidade taoísta é um movimento contra-institucional, ou seja, a criação de uma outra instituição contra as instituições governamentais. Isso vai dar origem a uma religião taoísta, que é uma religião que a gente pode dizer que não tem nada a ver com o taoísmo do sexto século antes da Era Comum. Não tem nada, é totalmente diferente. Totalmente diferente. É uma religião que só invoca o nome de Lao Tzu porque diz que o Lao Tzu apareceu para o Jiang Daolin, que foi o fundador dessa religião, né? Que o Lao Tzu apareceu para ele e disse assim, vai, funde uma religião. E ele começou a criar uma religião com mediunismo, com exorcismo, com criação de talismã, com magia, com alquimia, né, que é algo muito distinto daquela ideia que surgiu no sexto século antes da Era Comum de desprendimento da natureza. Né? Só para a gente ter uma ideia, uma das coisas que se cria no âmbito dessa religião taoísta é justamente a ideia da alquimia. O que os alquimistas propunham? Os alquimistas propunham o seguinte, você fica doente porque o seu corpo está desarmonizado. Se você puder harmonizar o seu corpo, logo você não vai ficar doente. Se a gente conhecer os segredos da natureza, então, a gente consegue evitar que tenha desarmonia no seu corpo. Então, se a gente conhecer os segredos da natureza e evitar que haja desarmonia no seu corpo, sabe o que acontece? Você fica imortal. Esse raciocínio parece que foi tirado do desenho animado. Mas é real, era isso aí mesmo. Você vai ficar imortal se o seu corpo nunca mais desarmonizar. E aí o que a gente vai fazer? Pô, vamos transformar o nosso corpo em ouro. Ah, não, pirou, né? Peraí, como é que a gente faz isso? Não, novamente, acompanhe o raciocínio. Você já viu o ouro surgir na natureza? Não. Mas alguma coisa que não era ouro virou ouro, não é? É. Então, se você pudesse transformar nessa uma coisa que virou ouro, tal como o ouro virou, logo você vai ser tão durável e você não vai pegar ferrugem nem nada, assim como o ouro. Então, o elixir da imortalidade se baseia no princípio da criação de ouro. A gente conseguir transformar alguma coisa em ouro, a gente vai descobrir a fórmula pela qual a gente transforma o nosso corpo num corpo harmônico que nunca mais vai ter doença, que nunca mais vai sofrer de nada. Aí eu sei, assim, que a gente pensa assim, meu Deus, isso parece uma loucura.
Mas eu não acho que isso seja tão ou mais maluco do que pessoas que acham que vacina provoca autismo. Sinceramente. Né? A gente vive ainda num mundo que muitas pessoas pensam dentro dessas categorias. Né? Não, peraí, como assim? Um vírus mortal, você vai botar ele dentro do meu corpo, eu vou morrer. Então não coloca o vírus, que eu não pego ele. E qual é a solução para você não pegar o vírus? Então, atravesso do outro lado da rua? Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Ah, gente, desculpa, eu não sei se tem alguém que se ofende ou fica chateado com essas coisas, mas eu falo mesmo, tá? Foi mal da percepção. Eu acho esse exercício interessante para ver, né? Muitas vezes a gente se pergunta, né, gente, por que eu preciso estudar a história antiga? A gente é muito mais antigo do que a gente imagina, gente. A gente ainda é muito mais. Nossas religiões, as nossas crenças, os fundamentos da nossa lei, tudo isso aí tem 2000 anos, 3 ou mais ainda. Então, a gente não consegue mudar o futuro, a gente não vai transformar a sociedade se a gente não entender de que maneira a gente ainda é muito, mas muito antigo. Muito mesmo. E no bom e no mau sentido, porque às vezes ser antigo não é ruim. Só depende de saber o que você está querendo ser antigo. Né? Se você quer ser um antigo como eram os escravagistas, isso eu repudio, detesto. Agora, se é para ser antigo como o pessoal que fazia carnaval antigamente lá em Roma, eu vou achar maravilhoso, muito bacana. Né? É engraçado porque há uma disputa pelo antigo. Né? É interessante como a maneira como a gente lê a antiguidade depende sempre do ponto de partida que a gente tem agora para alcançar no passado uma razão de existir. Então, notem que grande parte dos discursos que a gente tem hoje em dia, muitas vezes, inclusive, de salvação da nação, etc. e tal, elas envolvem o quê? Conceitos morais herdados do passado, sistemas culturais e políticos herdados do passado, religiões. Nossa, hoje em dia, como se invoca a ideia de salvar o futuro baseado no passado, em base com princípios religiosos, né? Está tudo aí. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Como é que a gente vai aprender a olhar para tudo isso? Então, a gente precisa olhar para o passado, precisa conhecer ele muito bem. Né? Não é porque eu e o Carlos estudamos história antiga que a gente está dizendo isso para vocês, não, mas com certeza eu e o Carlos a gente já deu muita risada de ver o pessoal falando de coisas. Ah, porque isso aí foi inventado em 1930, a gente rindo sozinho, meu Deus, aí tem 2 milhões de idade, cara. Não sabe nem o que está falando, né? Enfim, né? Então, essa é a minha mensagem, gente. Se vocês quiserem pelo menos se divertir sozinhos, toda história antiga. Tem um monte de piada na frente de vocês, um monte de gente falando bobagem, nem sabe de onde vieram isso, mas a gente sabe. André, eu vou deixar você agora descansar. Te agradeço muito por ter Pô, tô colaborado. cansado, não tenho nada para fazer até meia-noite aí. Vocês estão com ela? Eu tô. Tá bom. Vai lá, vou deixar vocês descansarem Muito também. obrigado pela palestra, te agradeço por você poder se dispor, né, a estar conosco nessa noite, conversando com eles. Muito obrigado pela palestra, pela companhia também, pela parceria. E, gente, né? Bom, Tá, eu André. que agradeço, Carlitos. Beijão Beijo, para todos amigo. vocês, gente. Tchau, Tudo de bom. E estou sempre à disposição. Se quiserem, tá? tchau. Tchau, Obrigado, tchau. hein?